Hello, guys! Alguns de vocês me pediram para gravar alguns vídeos falando sobre os nossos combinados, então estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre como o nosso curso funciona e sobre os nossos combinados. A primeira coisa que a gente pode falar é sobre o contrato de fidelidade. O que é um contrato de fidelidade? Quando o aluno ele faz a inscrição, faz a matrícula num curso de inglês mais tradicional, lhe é oferecido o contrato de fidelidade, que geralmente é de 6 a 12 meses. Esse contrato de fidelidade faz com que o aluno ele esteja comprometido a estudar na escola durante esse período já pré-estabelecido, contendo uma multa caso o aluno ele precise fazer o cancelamento. No nosso curso, a gente não tem um contrato de fidelidade. O que a gente tem é uma renovação mensal automática. Então, cada vez que o aluno ele precisa, ele vai continuar, ele paga a mensalidade e o curso ele é renovado automaticamente. Isso ajuda muito tanto o professor quanto o aluno, porque ele dá mais flexibilidade e ele faz com que o aluno ele tenha essa possibilidade de, se ele decidir parar, parar sem problemas. Se a gente não tem um contrato de fidelidade, o que acontece? A gente tem regras e combinados para que a gente consiga ter uma organização melhor, tanto para mim quanto para você como aluno, para vocês conseguirem se organizar. A gente vai começar falando sobre o uso dos materiais. Então, o nosso material a gente utiliza duas plataformas, que é tanto o Euli quanto o Notion. Esses materiais, eles são disponibilizados assim que o aluno faz a matrícula e eles estão já dentro da mensalidade. Então, o aluno ele já está pagando mensalmente o uso dos materiais, o uso das plataformas. Caso o aluno decida cancelar, o uso das plataformas também cessa, porque ela faz parte da metodologia, faz parte do curso. Ele está dentro do curso. É interessante o aluno notar que essas plataformas, elas são plataformas internacionais, então ela está dentro de direitos autorais, então é proibida a cópia, distribuição desse material a terceiros, porque é um material que o aluno ele realmente está pagando, está fazendo uso durante a mensalidade dele. O material ele é disponibilizado durante a vigência do curso. Então, enquanto o curso ele está sendo vigente, ele está ativo, a matrícula ativa, o material ele está incluso. Quando o curso é cancelado, o acesso ao material ele cessa junto com as nossas aulas, elas têm duração de 55 minutos e elas podem ser uma vez por semana, 2 vezes por semana e até 3 vezes por semana. Caso o aluno ele se atrase, a gente tem uma tolerância de 15 minutos até 15 minutos depois do horário. Caso o aluno ele veja que vai ultrapassar esses 15 minutos, a aula ela vai ser feita assíncrona. O que é uma aula síncrona? A aula síncrona ela é uma aula que não é ao vivo. É a mesma aula, só que o aluno ele vai fazer através das plataformas, tanto pelo Notion quanto pelo Euli. Então, assim que o aluno vê que ele não vai conseguir assistir, eu mando já uma mensagem com a aula síncrona que o aluno pode fazer para que ele reponha essa aula que ele acabou perdendo. É importante notar que a agenda ela é limitada a 8 alunos por dia. Então, chegando em 8, eu tenho minha agenda, e aí quando chega a 8 alunos por dia, eu cesso o número de reposições de alunos. Porque isso garante uma atenção, né, individualizada a cada aluno e uma qualidade pedagógica maior para o aluno também. O que acontece quando o aluno ele quer trocar de horário? Então imagina que você tem o seu horário e aí aconteceu qualquer coisa, teacher,
vão trocar meu horário no trabalho ou faculdade, eu preciso trocar meu horário. Então, como que funciona? O aluno ele precisa me avisar com antecedência e a gente vai bater a agenda juntos. E a gente vai verificar se tanto eu quanto o aluno conseguimos um horário em comum, onde o aluno ele possa transferir o horário dele. Essa transferência, ela tem que estar dentro das condições da minha agenda, na disponibilidade, e ela tem que ser solicitada com um pouquinho de antecedência, mas ela é sem custos. Eu conseguindo encaixar o horário que o aluno precisa e o aluno conseguindo mudar, a gente muda, não tem problema. Aí, o que acontece caso o aluno ele queira um horário que ele já tenha outro aluno utilizando? Ele fica dentro de uma lista de espera. Então, como que funciona uma lista de espera? O aluno ele me avisa, teacher, tem interesse, eu preciso desse horário para fazer. Eu deixo ele numa lista de espera e quando a aula, o horário vaga, eu entro em contato e aviso, você ainda quer, ainda tem disponibilidade, e a gente troca também, sem custos, sem problema. Sobre as faltas e compensações, então, como que funciona? O aluno, ele é obrigado a me avisar quando ele tem uma falta, quando ele vai faltar. Então, teacher, eu vou vi que eu não vou conseguir assistir a aula, tal, ele me manda uma mensagem, não tem problema. Aí ele tem algumas possibilidades. Quais são as possibilidades? Quando o aluno ele precisa faltar, eu automaticamente envio o link com a possibilidade da agenda de reposições. Então, na agenda de reposições, tem todos os horários que eu tenho disponíveis para reposições que estão vagos. Então, preciso faltar, dou uma olhadinha na agenda de reposições. Caso o aluno ele consiga fazer no horário da reposição, ele faz o agendamento dentro da agenda do sistema e a aula ela vai ser reposta, né? O aluno ele vai ter essa aula dentro daquele horário. Caso o aluno ele não consiga, dentro dos horários da agenda de reposições, uma aula síncrona é encaminhada. Então, teacher, não vou conseguir assistir a aula dentro dos horários que tem de reposição, então eu vou assistir minha aula através das plataformas. Então, eu mando uma aula para o aluno através do Auli, através do Notion, falando o que o aluno precisa fazer, e essa aula ela é feita através das plataformas, ela é uma aula considerada dada, então o aluno ele se compromete a fazer essa aula, que substitui uma aula ao vivo. É interessante notar que as aulas perdidas elas não são reembolsáveis. Então, caso o aluno ele não consiga assistir tanto a aula ao vivo quanto a aula assíncrona, ela é considerada uma aula dada, então não tem nenhum tipo de reembolso depois no final do contrato. A remarcação é de responsabilidade do aluno me avisar com antecedência e a reposição ela é sempre dentro dos horários que eu tenho disponíveis, sendo responsabilidade do aluno se organizar e agendar as aulas. Caso o aluno ele não consiga novamente, ela é uma aula que é considerada dada dentro do curso, dentro do calendário. E as aulas assíncronas são consideradas também aulas realizadas, aulas dadas. Então o aluno ele também se compromete, caso ele não consiga fazer a aula ao vivo, ele conseguir fazer a aula assíncrona, fazer a aula pela plataforma. Caso eu fique doente ou aconteça algum problema com a minha conexão da internet, funciona da mesma forma. Eu vou avisar o aluno com antecedência e eu me comprometo a enviar a agenda com as reposições para a gente conseguir fazer as remarcações das aulas ao vivo. Como que funciona com os feriados? Então, os feriados nacionais, eles são compensados através das aulas assíncronas nas plataformas que a gente utiliza para estudo. Somente os feriados nacionais. Então, se caso for feriado só em São Paulo, aí a gente tem aula normalmente.
e eu também não faço emenda de feriado, então vai ser somente no feriado. Então, os feriados a gente compensa também pelo EULI. Aí, caso o aluno ele precise de férias, o curso ele tem um recesso programado entre o Natal e o Ano Novo, onde a gente tira um recesso, então a gente não tem aulas, e todas as aulas elas são feitas através das plataformas. Então o aluno ele continua com acesso a todas as aulas, as plataformas, ah, as lições, então ele consegue fazer todo o estudo dele através das plataformas de uma forma síncrona. E essas semanas em que a gente tem de recesso, ele consegue estudar e a gente corrige quando a gente retoma. O recesso, ele não tem desconto na mensalidade, então o que, que acontece? Em dezembro, a mensalidade ela continua sendo o valor integral, sem descontos. Como o aluno continua tendo acesso às plataformas, ele consegue fazer as aulas, então ele consegue estudar sem problemas durante esse período. E a gente retoma em janeiro também, normalmente sem pausas. Caso o aluno ele decida fazer o cancelamento durante esse período, então, teacher, eu não acho justo, não vou pagar e assistir somente a aula síncrona, ele pode me avisar sobre o cancelamento até 15 de novembro. Então eu peço que os alunos eles me avisem até dia 15 de novembro para fazer esse cancelamento. Aí, caso o aluno ele tenha que ele tirar férias. Então imagina que setembro, outubro, julho, todos esses meses a gente tem as aulas normalmente e caso o aluno ele precise tirar férias, ele precisa me avisar com antecedência e essas aulas elas são repostas de forma síncrona. Então, eu faço todo o calendário para o aluno das aulas que ele vai viajar, e o aluno ele pode fazer pelas plataformas, pelo Early, pelo Notion, essas aulas de forma síncrona, porque ele não vai conseguir assistir a aula ao vivo. Essas reposições, elas se enquadram como reposições de aulas como faltas. Caso o aluno ele vá tirar um mês de férias, então assim, teacher, eu vou tirar um mês de férias, como que funciona? Eu não costumo segurar o horário. O que, que acontece? Um mês, o aluno ele pode fazer a desistência do curso, então ele pode fazer o cancelamento do curso, aí o horário dele ele abre para os alunos em lista de espera, e o aluno ele retoma quando ele tiver a disponibilidade. Caso o aluno ele queira segurar o horário dele, ou seja, é um horário muito bom, ele já está acostumado, vai ser só esse período de férias, depois ele vai retomar. Aí eu indico fazer as aulas de forma síncrona. Então, ele não vai assistir as aulas ao vivo, mas ele consegue fazer as reposições. Então, a gente deixa na agenda todas as aulas que o aluno perder, o que, que ele precisa fazer, e o aluno faz essas aulas assíncronas. Para a gente evitar uma sobrecarga na agenda, as aulas de férias de alunos elas não são compensadas com aulas ao vivo. Por quê? Porque a gente teria muita aula para encaixar dentro das aulas de reposição e isso prejudica os alunos que estão fazendo a aula regular. Então, caso a gente tenha que repor 4, 5, 6 aulas, ele já sobrecarrega a nossa agenda de reposições e aí ele não sobra horário para os alunos que estão fazendo os horários regulares. Então, por isso que o aluno ele pode fazer de uma forma síncrona e continuar o curso normalmente, porém sabendo que depois, quando ele voltar para o curso, caso ele precise faltar, não há essa sobrecarga, né, de horários por férias ou enfim. O curso, ele tem regime mensal contínuo, sem pausas. Então, a gente não tira férias, tirando o recesso entre o Natal e o Ano Novo.
o curso ele não tem férias. Então, como que funcionam os pagamentos? O curso ele tem pagamento mensal, que garante o acesso contínuo das plataformas, do material. Como o curso ele é mensal, então a gente não tem aulas avulsas no pacote mensal. Então, quando o aluno ele paga, ele contrata o pacote mensal, ele vai estar pagando todo o mês, independente se tem 4 semanas ou 5 semanas. Ele vai fazer o mesmo pagamento. Esse pacote mensal, ele costuma ter um desconto quanto mais aulas a gente assiste. Então, ele já tem um desconto uma vez por semana, 2 vezes por semana ele tem mais desconto, e a mensalidade ela é fixa. Isso assegura uma previsibilidade financeira, tanto para mim quanto para o aluno. Se a gente fosse dividir, então assim, cada aula tem um valor, a gente teria que optar pelas aulas avulsas. Então, caso o aluno ele queira, não, teacher, e quanto que custa uma aula só? Aí ela é considerada uma aula avulsa. Então, essa aula avulsa, ela é diferente do pacote mensal. Então, ele funciona como uma academia. Você paga mensalmente dentro dos 30 dias. Não há reembolso, não há possibilidade de abatimento de aulas, ela é dentro daquele pacote, porque mesmo quando você faz 5 aulas num pacote que tem mensal, você vai pagar o mesmo tanto de aulas independente. Então, esse é um pacote mensal, é bem interessante da gente analisar. Caso as mensalidades elas caiam, então a mensalidade ela é feita com pagamento via Pix. Caso a mensalidade caia com sábado e domingo, o aluno ele faz o Pix normalmente também. E caso o aluno ele não pague, não me avise, o curso ele é cancelado automaticamente. É de responsabilidade do aluno ele acompanhar todas as mensagens via WhatsApp, e-mail, para que a gente não tenha desencontros, para que o aluno ele sempre esteja ciente de qualquer comunicado, eu sempre vou mandar pelo WhatsApp, pelo e-mail, e o aluno ele vai ter todo o material, todas as informações através dos canais de comunicação. Como que funciona a desistência do curso? Eu peço que o aluno me informe com 10 dias de antecedência para o cancelamento. Então, a gente tem esse aviso prévio de 10 dias para que eu consiga organizar a minha agenda, a minha previsibilidade financeira, caso alunos estejam em lista de espera, para eu conseguir conversar com esses alunos, para eu organizar. Então, é um prazo que me dá tempo de fazer um encerramento organizado, dar feedback. Então, fica bom tanto para mim quanto para o aluno. Caso o aluno ele passe desses 10 dias, ele vai fazer o pagamento do mês subsequente, poderá assistir normalmente às aulas daquele mês e o curso ele é cancelado a partir do outro mês. As aulas, elas não têm multa. Então, esse valor é só porque o aluno ele passou do aviso prévio e aí eu já garanti o horário dele para o outro mês. Então, por exemplo, imagina que o aluno ele tem um pacote mensal e ele me avisa dia 25, dia 28, dia 30 que ele não vai conseguir continuar. O mês subsequente já estava garantido para o aluno, então ele já tinha o horário dele, a minha preparação de aula, tudo certinho para ele continuar. Então, por isso que eu peço esses 10 dias para que eu consiga organizar. O aluno, ele me avisando até o dia 20, ele faz o resto das aulas dos 20 ao 30 e a partir do dia 1º fica cancelado automaticamente. Se ele me avisar a partir do dia 21,
o horário dele já foi garantido, as plataformas já são garantidas, então ele faz o pagamento, assiste normalmente e depois o curso é cancelado sem multas. Todas as aulas que ele pagar, ele vai assistir. É importante relembrar que não há reembolso por qualquer aula avulsa, caso o pacote do aluno seja mensal. Então, teacher, mas sobrou 2 aulas que eu queria um reembolso. Como o aluno ele faz a opção de aula por pacote, eu não sei quanto vale cada aula, porque depende do mês. Tem meses que o aluno ele vai ter 8, 9, 10 aulas. Tem meses que o aluno vai ter 5, 6, 7 aulas. Depende do mês. E aí eu não consigo fazer uma divisão. Então é interessante notar que não há reembolso dessas aulas, caso seja um pacote mensal. Caso o aluno ele queira optar pelas aulas avulsas, aí sim, ele vai pagar por aula. Então, assisti uma aula, então eu paguei uma aula, assisti a aula. E é isso, gente. Os nossos combinados, eles ficam lá no Notion. Então, você tem acesso aos combinados pelo Notion, na primeira página, pelo WhatsApp, eu encaminho para vocês, pelo site. Então, é importante que vocês leiam com atenção, tirem as dúvidas e, caso vocês queiram, podem remarcar outra aula de apresentação, tirar dúvidas, conversar e a gente solucionar todas as dúvidas. Mas é isso. Obrigada pela atenção de vocês e a gente se vê em aula. Tchau, tchau.